Bom, gente, dando continuidade na nossa aula, eu vou terminar aqui de realizar a explicação do conteúdo e vamos ver se lá no finalzinho dá tempo a gente fazer a correção da página 284. Tá bem? Então vamos lá. Eu tenho explicado para vocês que os movimentos, na verdade, os continentes eles estão se movimentando, por quê? Porque eles estão sobre as placas tectônicas. Então, se as placas tectônicas se movimentam, obviamente que esses continentes eles também vão se movimentar. E nós vimos também que é o movimento de convecção que é realizado no manto também da Terra. A partir desse movimento, ele faz com que as placas também se movimentem. Tá bem? Então, visto isso, vamos adiante. Quando a gente fala o que ocorre no limite das placas tectônicas. Então, nós já vimos que no limite das placas tectônicas, ou seja, próximo de bordas de duas placas tectônicas, pode ocorrer várias coisas. Dentre elas, nós vimos que pode ocorrer ali abalos sísmicos, terremotos, também de bastante intensidade, e pode ter também erupção vulcânica, ou seja, vulcões ativos. Tá bem? Citamos exemplo, por exemplo, ali, Círculo de Fogo do Pacífico, que é uma região que tem ali bastante encontro de placas e, por conta disso, tem ali bastante terremotos e bastante vulcões. Tá bem? Eu trouxe aqui que, pessoal, preste atenção só um minutinho. Apareceu aqui dizendo que a minha internet ela está instável. Preste atenção. Se caso eu, de repente, sair da aula, não saiam, permaneçam aí, porque se a minha internet cair, aí eu vou tentar retornar, tá bem? Mais uma vez, se de repente eu sair, não precisa vocês saírem, continuem, que na medida do possível eu estarei retornando, se caso vier a ocorrer, tá bem? Vamos lá. Eu trouxe aqui que a formação do relevo da crosta terrestre está diretamente relacionada à dinâmica das placas tectônicas. Dependendo do direcionamento do movimento das placas, os limites entre elas podem ser. Então, vamos identificar agora quais são os movimentos que essas placas tectônicas realizam. Tá bem? Então, vamos lá. O primeiro movimento que é realizado pelas placas tectônicas é o movimento chamado de convergente, que é a mesma coisa do movimento de colisão, do movimento de choque, tá bem? Lembrando que converger é o quê? É como se duas coisas estivessem o quê? Indo na mesma direção, tá bem? Se chocando. Então, esse movimento convergente, ou seja, o movimento de colisão, o movimento de choque, as placas colidem uma com a outra. Dão origem a cadeias de montanhas por soerguimento. Por exemplo, o Himalaia. A cordilheira do Himalaia, que está lá no continente asiático. Tá bem? É originado a partir de quê? A partir do choque de duas placas tectônicas. E também os dobramentos. Por exemplo, a cordilheira dos Andes, como eu falei anteriormente, ela é originada a partir de quê? A partir do choque de duas placas tectônicas. A placa sul-americana e a placa de Nazca. Tá bem? Então, mais uma vez, o choque dessas duas placas tectônicas, elas originam cadeias de montanhas. Tá bem? Citamos aqui o exemplo da Cordilheira dos Andes, mas temos também a Cordilheira do Himalaia, temos os Montes Apalaches, temos as montanhas rochosas lá nos Estados Unidos, também temos porções aí de cadeias de montanha. Então, veja só, se você prestar atenção nessa figura aqui, ó, você vai perceber que, eu acho que a câmera deve estar na frente aqui, deixa eu só tirar a câmera aqui um pouquinho, ok? Então, veja, se você observar essa figura, o que é que você percebe aqui? Ó? Aqui, Cordilheira dos Andes,
Tá bem? Aqui está a placa de Nazca, que é uma placa oceânica, e aqui está a placa sul-americana, que é o quê? Uma placa continental. Então, a placa continental ela é mais pesada. O que é que ocorre com ela? Quando ela se choca com a placa oceânica, a placa oceânica ela vai em direção ao manto, ou seja, essas rochas aqui, ela vai ocorrer a fusão dela, ela vai se transformar em um material pastoso, tá bem? E o que é que ocorre com a placa sul-americana? Ocorre aqui, ó, um dobramento. É como se essa placa ela estivesse se dobrando. Na medida que ela se dobra, ela está formando aqui, ó, um conjunto de cadeias de montanha, tá bem? Lembrando que esse choque de duas placas tectônicas, ela pode se dar entre duas placas oceânicas, entre uma placa oceânica e uma placa continental, como é o caso dessa daqui, mas pode se dar também entre duas placas continentais. Por exemplo, a Cordilheira do Himalaia, ela é originada a partir do choque entre duas placas continentais. Tá bem? Fique atento a isso. Seguindo adiante, deixa eu ver aqui, Eloá levantou a mão aqui, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Alguém disse aqui que terminou, o Carlos terminou a atividade, 224, ok. Professor tire o lápis. Não entendi, acho que é o que? É o laser que estou utilizando. E ele disse que está travando. Pessoal, deve ser por conta da... Deixa eu desligar aqui. Deve ser por conta da internet, tá bem? Mas não se preocupe, vocês sabem que essas aulas, todas elas são gravadas, tá bem? E elas são disponibilizadas lá no grupo, mais ou menos ali um meio-dia, meio-dia e 10, mais ou menos. Quando o professor não coloca, a coordenação está disponibilizando essas videoaulas lá, tá bem? Então, de repente, quem não conseguir acompanhar também, depois retorna lá na videoaula, que lá você vai conseguir acessar lá com calma, você vai poder adiantar, vai poder atrasar, vai poder pausar, tá bem? Vamos seguir adiante. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Letícia está perguntando qual o segundo movimento. Vamos falar sobre ele agora, Letícia. Tá bem? Cadê aqui? Onde estávamos? Aqui. Então, vamos lá. Então, vimos sobre o primeiro movimento, que é o movimento convergente ou movimento de colisão. Agora, vamos falar sobre o movimento divergente ou movimento de afastamento. Tá bem? Movimento de separação. Mais uma vez, divergente é a mesma coisa que afastamento, a mesma coisa que Desculpa, repetindo. O movimento divergente ele é a mesma coisa que separação. Separação ou afastamento, tá bem? A mesma coisa que divergente. As placas se afastam uma da outra, ocasionam a subida de magma, ou seja, na medida que essas placas elas estão se afastando, ela é aberta ali uma fenda e aquele magma que está lá sob pressão no manto da Terra, ele é o quê? Ele vem até a superfície, também porque ele encontra essa abertura. Por fendas nas placas, formando rochas na crosta e no fundo de oceanos, que podem se expandir. Então, veja, essa divergência, essa separação entre duas placas tectônicas, ela pode ocasionar também cadeias de montanhas, tá bem? Por exemplo, como eu citei anteriormente, lá no nosso primeiro momento, que a separação da placa africana e a placa sul-americana está originando o quê? Está originando a cadeia de montanhas chamada Cordilheira Meso-Oceânica ou Dorsal Meso-Atlântica. Os dois nomes se referem ao mesmo fenômeno, tá bem? Observe essa figura aí, tá bem? Aqui, ó.
Você percebe que tem uma placa tectônica aqui, ó, por exemplo, a placa norte-americana, e aqui tem a placa euroasiática. Tá bem? Então, o que você percebe aqui? Esse nome aqui, ó, Cordilheira Meso-Oceânica. Ou seja, aquele nome que eu falei para você anteriormente, esse aqui, ó. Meso-Oceânico ou dorsal Meso-Atlântica. Por quê? Porque está no Oceano Atlântico. Então, perceba aqui, ó, na medida que essas duas placas se separam, o magma que está aqui no manto, o que é que acontece para ele? Vai subir, ó. Ele vai subir chegando até a superfície, no caso aí do oceano. Formando o quê? Formando, ao longo dessa linha aqui, ó, uma gigante cadeia de montanha no fundo do oceano. Tá bem? Lembrando que se essa separação ela fosse no continente, estaria ocasionando a mesma coisa, tá bem? Uma cadeia de montanha, tá bem? Então esse é o segundo movimento que as placas tectônicas realizam. O terceiro movimento é esse daqui, ó. Deixa eu ver aqui, Maísa levantou a mão aqui, deixa eu ver se ela colocou alguma pergunta lá. Glória está dizendo, o continente asiático recebe terremotos diariamente, então podemos dizer que ele está se fragmentando. Glória, o continente asiático, pelo fato dele ter bastante terremotos e ter bastante vulcões ativos, não significa dizer que ele está se fragmentando, não. Tá bem? Isso ocorre por quê? Porque lá no continente asiático existe bastante, tanto o choque de placas tectônicas como o afastamento de placas tectônicas. Então, por conta desse choque ou desse afastamento, dessa separação, é ocasionado os terremotos e os vulcões. Tá bem? Mas o continente se fragmentando, não. Tá bem? Deixa eu ver aqui mais alguma pergunta. Letícia, essa separação ocasiona fendas. Exatamente. Mirelle colocou, professor, explique novamente por que as placas tectônicas se movimentam, por favor. Só um minutinho que eu voltarei lá. Ok, Letícia botou aqui. Então vamos lá, deixa eu ver o que perguntou. Mirelle. Mirelle, preste atenção que eu vou retornar lá, bem? Então deixa eu voltar aqui um pouco. Aqui. Pessoal, lembrando que quem tiver alguma dúvida, de repente não conseguiu compreender o que eu consegui explicar, por favor, pergunta, tá bem? Pergunta que eu explico novamente sem nenhum problema, tá bem? Bom, eu não lembro mais o nome da pessoa que perguntou, já acabei esquecendo, mas ela perguntou por que é que, na verdade, ela disse que não entendeu por que, como é que essas placas se movimentam. Veja só, nós vimos que os continentes eles já foram unidos e eles estão se separando. Esses continentes eles estão sobre o quê? Sobre placas tectônicas. Então, a superfície terrestre, a nossa litosfera, é composta de várias placas tectônicas. Tá bem? Agora, o que é que faz com que essas placas se movimentem? Porque elas não iriam se movimentar do nada. Tem que ter algo ocorrendo para que elas se movimentem. Tá bem? Por exemplo, se você parar um carro no meio da rua, você deixar ele lá parado, se ninguém mexer com ele, ele não vai se movimentar. A não ser que alguém empurre ele, ou você ligue ele e coloque ele para funcionar. A mesma coisa são as placas tectônicas. Tá bem? Então, o que é que faz com que essas placas se movimentem? Preste atenção. Essa figurinha aqui, ó, aqui tem uma placa tectônica e aqui também tem outra placa tectônica. Tá bem? Aqui é o manto. Então, aqui é a litosfera e aqui é o manto da Terra. Tá bem? Aqui no manto existe um material pastoso, chamado de magma. Esse magma ele está sofrendo uma temperatura tão gigante que o que é que ocorre com ele? Ele está subindo. Tá bem? Na medida que ele sobe, quando ele não encontra por onde sair, ele retorna. Tá bem? Então, ele quente. Lembrando que essa parte aqui em cima, quando comparada com a parte de baixo, aqui é mais frio, tá bem? Ou menos quente. Então, o magma extremamente quente sobe, chega aqui, ele dá uma esfriadinha, coisa pouca, e ele retorna.
e ele fica fazendo esse movimento aqui, ó. A mesma coisa do outro lado aqui, tá bem? Então, na medida que ele realiza esse movimento aqui, é chamado de movimento de convecção, toda vez que ele faz esse movimento aqui, ó, na medida que ela passa aqui, ela vai puxando a placa. Tá entendendo? Você vai aqui, ó, forçando essa placa a se movimentar. A mesma coisa aqui, ó. Tá bem? É como se você estivesse correndo e você pegasse na mão de alguém e estivesse puxando essa mão dessa pessoa. Mesmo que essa pessoa não quisesse se mover, mas pelo fato de você estar correndo, estar segurando na mão dela, puxando, ela vai se movimentar, mesmo sem querer. Tá bem? A mesma coisa é aqui, ó. A placa tectônica está aqui na dela, só que por conta desse movimento aqui, ó, toda vez que ele realiza esse movimento aqui, ó, ela passa aqui perto dessa placa aqui e está forçando ela a se movimentar. A mesma coisa aqui, tá bem? Então, o que é que faz com que essas placas tectônicas se movimentem? É justamente consequência do movimento de convecção realizado pelo magma no manto da Terra. Tá bem? Bom, eu espero que eu tenha conseguido explicar. Ok? Deixa eu ver lá para onde nós tínhamos parado. Só um minutinho que eu vou voltar lá no chat para ver se tem mais alguma pergunta. Tá bem? Deixa eu ver aqui. José Arthur disse, então quer dizer que a quebra-mar é magma, é? Arthur, eu não consegui entender sua pergunta. Por favor, coloca ela novamente aí para eu poder entender. Tá bem? Ezequias colocou. Pessoal, preste atenção. Kaique, sexto ano B. Kaique, eu percebi aqui que você está sem farda. Na verdade, você está sem camisa e estava dançando de frente à câmera. Não só você, tá bem? Mas se eu perceber que tem alguém sem farda e ainda por cima, sem farda tudo bem, você pode até estar sem farda, ok. Agora, sem camisa, se eu perceber mais alguém aqui, eu não vou estar falando mais nada. Automaticamente eu vou remover da sala de aula virtual. Então, mais uma vez, se eu perceber que tem alguém sem camisa e dançando feito estava Kaique, do sexto ano B, eu vou estar removendo da sala de aula virtual. Eu espero que tenha entendido a mensagem. Continuando aqui, Ezequias colocou aqui, professor, lá em Alagoas, na cidade de Maragogi, tem uma praia, Barra Grande, que tem uma passagem no meio, que duas vezes ao mês, ela se abre e as pessoas passam por ela. Isso pode ser um exemplo de cadeia de montanha. Espera aí, você disse que lá em Maragogi tem uma passagem no meio. Ezequias, eu acho que você está querendo dizer o seguinte. Em um certo período, aí do mês ou do dia, não sei, do ano, quando você se refere a essa passagem, é como se surgisse o quê? É como se surgisse uma ilha, isso, na praia, onde de um lado tem água, do outro também tem água, e no meio fica ali aquela faixa de terra, na verdade de areia, na qual as pessoas podem atravessar de um canto para outro. Veja só, se for isso está relacionado às marés altas e às marés baixas. Em um certo período do dia, a maré ela enche e depois ela baixa um pouco. Na medida que ela baixa, é normal aparecer algumas ilhas de areia. Tá bem? Se foi isso que a sua pergunta, se eu entendi bem sua pergunta. Tá bem? Letícia está perguntando para o terceiro movimento. Letícia, a gente já vai retornar para eles. Ezequias disse sim. Letícia, professor, minha. Gente, com relação à farda, tudo bem. Está utilizando farda? Ótimo. Mas se não está utilizando farda, não vejo nenhum problema. Agora, está sem camisa e ainda por cima dançando de frente à câmera, aí já é demais.
Tá bem? E depois eu vou até observar aqui, se a coordenação não estiver acompanhando esse momento, nessa nossa aula, que a coordenação costuma acompanhar nossas aulas, eu, pessoalmente, eu vou comunicar à coordenação sobre esse aluno que estava fazendo isso, para que a coordenação entre em contato com os responsáveis. Tá bem? Eu espero que isso não venha a ocorrer novamente. Bom, não tem mais nenhuma pergunta aqui. Vamos lá, vou voltar para onde nós estávamos, tá bem? Deixa eu só dar uma olhada aqui. Vamos lá. Cadê? Deixa eu ver aqui. Foi? Isso. Bom, então vimos qual é o primeiro movimento, vimos qual é o segundo. Agora vamos ver qual é o terceiro movimento. Tá bem? Deixa eu passar aqui. Ok, veja só. O terceiro movimento, ele é chamado de transformante ou movimento lateral. Tá bem? É a mesma coisa. Movimento transformantes ou movimento lateral. Como é que ocorre esse movimento? Tem uma figurinha aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, preste atenção. As placas se atritam, passando uma ao lado da outra. Não há formação nem destruição da crosta terrestre. Ou seja, nos locais que ocorre esse movimento dessa placa, esse movimento transformante ou movimento lateral, não ocorre ali a destruição da crosta terrestre, tá bem? Ou seja, não é formado ali, por exemplo, cadeias de montanha, tá bem? Mas o que é ocasionado? Preste atenção aqui. Essa figurinha aqui, ó. Essa figurinha aí perceba aqui que aqui tem duas placas tectônicas aqui. Uma está se movimentando no sentido oposto da outra. Perceba que é como se uma está indo em frente e a outra está se movimentando no sentido oposto. Professor, então quer dizer que em áreas próximas de placas que realizam esse movimento não há nenhum perigo? Ah, sim. Tá bem? Por exemplo, ali ocorrem terremotos. Ok? E pode existir também vulcões ativos. Agora, a existência de cadeias de montanha, aí não, tá bem? Preste atenção. Observe lá no material de vocês, na página 285, onde tem a figura B. A figura A é sobre a cordilheira do Himalaia, que nós vimos que é ocasionada pelo choque de duas placas continentais. A figura B, você percebe que tem uma superfície e percebe que no meio dessa superfície tem o quê? Tem uma falha. Essa falha ela é muito conhecida, ela é bem conhecida mundialmente, também que é chamada falha de San Andrés, que é lá na Califórnia, nos Estados Unidos. Essa falha que você está percebendo nessa figura, ela é ocasionada justamente por conta desse movimento aqui, ó. Por conta do movimento transformante ou movimento lateral. Também, então, mais uma vez, o movimento lateral, ele vai ocasionar o quê? Ele vai ocasionar justamente essas falhas na superfície terrestre, como você está identificando aí, ó, na página 285, a falha de San Andrés, na Califórnia, nos Estados Unidos. Tá bem? Pessoal, antes de eu passar para o próximo slide, se tem alguém que quer fazer alguma pergunta, um comentário, coloca lá no chat, porque eu estarei explicando, tirando as dúvidas, aí depois eu vou falar sobre a atividade. Tá bem? Deixa eu voltar lá, ver se tem. Alguém disse aqui que durante a explicação ela teve que sair. Veja, lembre-se que essa aula ela é gravada e depois ela é disponibilizada lá no grupo, tá bem? Para vocês terem acesso. Alguém está perguntando que hora a aula vai terminar, gente. Ainda tem bastante tempo ainda para a aula terminar, não está terminando agora, tá bem? Então não precisa colocar os nomes agora, tenha calma, que daqui a pouco eu vou pedir para vocês colocarem os nomes. Estão perguntando aqui o que são falhas transformantes. Veja, transformante
ou lateral é o nome do movimento que as placas tectônicas realizam. Tá bem? Então, é aquele movimento lateral, como se uma placa fosse em uma direção e a outra na direção oposta. Esse movimento dessas placas, elas ocasionam o quê? Por exemplo, a falha de San Andrés, lá na Califórnia, nos Estados Unidos. Tá bem? Letícia está perguntando, pedindo para explicar novamente o terceiro movimento. Só um minuto, Letícia, eu volto lá, tá bem? Aí eu explico a sua e aproveito a de quem foi aqui que perguntou. Peraí, teve mais alguém que perguntou o que são falhas transformantes. Foi a Ana Beatriz. Eu volto lá e explico já para as duas. Se de repente se tem alguém com alguma dúvida, eu já explicarei tudo junto. Gente, de acordo com o tempo que eu estou observando aqui, a aula ela só vai terminar daqui a 6 minutos. Tá bem? Então dá tempo aí de eu estar explicando. Deixa eu voltar lá. Movimento aqui, cadê? Aqui. Pessoal, veja só. Eu expliquei sobre os movimentos dessas placas, não é isso? A gente viu o primeiro movimento e vimos o segundo. O segundo movimento da placa, o terceiro movimento das placas tectônicas, ele é chamado de transformante ou movimento lateral. Por exemplo, se você observar que existe uma seta aqui, ó. Essa placa está indo nessa direção e essa placa aqui está vindo nessa direção aqui, ó. Esse movimento, chamado de transformante ou movimento lateral, ele não ocasiona conjunto de montanhas, tá bem? Mas o que é que ele ocasiona na superfície terrestre? Ele ocasiona, por exemplo, falhas. Se você observar na página 285, a figura B vai estar lá uma figura, uma foto, que você percebe que tem uma falha nessa superfície. Tá bem? Como se fosse um grande córrego. Também você percebe que essa falha é o quê? É uma falha gigante. E essa falha, chamada de falha de San Andrés, na Califórnia, ela é ocasionada justamente por conta desse movimento, dessa placa tectônica. Tá bem? Bom, eu espero que tenha conseguido explicar. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Cadê? Letícia colocou: o movimento transformante é o movimento das placas em movimento oposto. Exatamente isso, Letícia. Exatamente. Os movimentos, eles são opostos. Tá bem? Bom, pessoal, vocês devem estar percebendo que a nossa aula está encerrando. Tá bem? Vejam, eu gostei muito hoje da participação de vocês. Também muitas pessoas participou lá no chat, no bate-papo, perguntou. Isso é interessante por quê? Porque o professor vai percebendo quais são as dúvidas dos alunos e a gente vai tentando resolver logo essas dúvidas. Tá bem? Então, acabamos tomando espaço das duas aulas com a explicação do conteúdo. Não tem nenhum problema. Tá bem? Nós temos uma aula amanhã. Amanhã nós vamos iniciar a correção dessa atividade que eu passei hoje. Tá bem? Deixa eu só mostrar um negócio para vocês aqui que tem outra atividade. Tá bem? Deixa eu só vir aqui. Só um minutinho. Veja, essa atividade aqui eu já tinha passado para vocês, não é isso? 284, a partir do terceiro quesito e página 285. Quando for amanhã, na verdade está hoje aqui, mas não deu tempo, amanhã eu estarei fazendo a correção dessa atividade aqui, tá bem? Agora tem outra atividade, anote aí para não esquecer. Página 432 e 433. Agora, essa correção das páginas 432 e 433, nós só iremos realizar a correção dessa atividade na nossa aula da próxima semana, tá bem? Se eu não me engano, que é de hoje a 8, né? Que é na quinta-feira, tá bem? Então, mais uma vez, essa daqui, boa parte já realizou, tá bem? E essa daqui, 432 e 433, também para ser realizada, tá bem? Deixa eu voltar aqui. Pessoal, mas antes de liberar o áudio de vocês. Então, vocês vão realizar essa atividade. Quem não realizou ainda vai realizar todas, tá bem?
Não se preocupe que eu vou disponibilizar lá no grupo o formulário para vocês estarem aí colocando essas fotos. Tá bem? Não se preocupe. Lembrando que o vídeo explicando como anexar essas fotos no formulário já está lá no grupo. Então, você acessa lá e... Isaac? Isaac, você está me ouvindo, Isaac? Você está prestando atenção na aula desse jeito? Não, desse jeito não. Porque você está fazendo qualquer outra coisa, menos prestando atenção na aula. Eu estou percebendo que você está com a câmera ligada e você está fazendo algum gesto para a câmera, não sei, você deve estar se observando na câmera. Tem que prestar atenção na aula. Pessoal, vão lá no bate-papo e coloca lá o nome de vocês e a turma na frente lá, por favor. Rapidinho que o nosso tempo está encerrando, tá bem? Vão lá, aproveita e coloca lá nome, sobrenome e a turma na frente. Quem não colocou ainda, coloca lá rapidinho, tá bem? Gente, o nosso tempo está encerrando, tá bem? Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês hoje, pela participação, tá bem? Aguardo todos vocês na nossa aula, que será amanhã, tá bem? Tchau, Letícia, Eren, Carlos, Stephanie, Ezequias, Yasmin, pessoal que está com a câmera ligada, Caroline, Eloá, Ellen, tchau, tchau, Sávio, Lara, tchau, tchau, até amanhã, tá bem? Gente, vão colocando o nome lá para dar tempo de todo mundo colocar seu nome lá, tá bem? Para todo mundo estar ganhando a presença. Elisângela,